Oi, Alice. Vou te explicar essa aula aqui sobre o MDC, o máximo divisor comum. A gente já estudou o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Agora a gente vai estudar o máximo divisor comum, para ir seguir para a fatoração, certo? O que é o máximo divisor comum? É o maior número que você pode dividir quando estiver pedindo dois ou mais números ao mesmo tempo, de forma que não deixa resto, e esse número também tem que ser comum entre essa divisão. Vou te explicar direitinho. Ó, tem três formas de você descobrir o MDC. O primeiro método chama lista de divisores. Lista de divisores. Você vai imaginar lá na tabuada da divisão para o número 12, 18. Aí você vai fazer. O 12, ele divide para 1, certo? O 18 divide para 1, sim. Vamos continuar. 12 divide para 2? Sim. E não deixa resto, né? 18 divide para 2? Sim, também não deixa resto. O 12, ele divide para 3? Sim, 2 divide por 3, 4, certo? O 18, ele divide para 3? Sim, 6 vezes 3, 18. O 12, ele divide para 4? Sim, 2 divide por 4, 3. E o 18, ele divide para 4? Não. Qual que é o próximo divisor do 18? 5, também não. Mas dividir para 6? Sim. Vamos lá. O 12 divide para 5? Não. O 12 não divide para 5. O 12 divide para 6? Sim. Ó, então temos aqui um número em comum entre eles, que eles dividiram, tá? Vamos fazer o 18. O 18 divide para 6, já fizemos. 18 divide para 7? Não. Divide para 8? Não. Divide para 9? Sim. 12. 12 divide para 7? Divide para 8? Não. Divide para 9? Também não. Divide para 10? Não. 11? Não. 12? Sim. Mas observando aqui que nós fomos até a tabuada do 18 dividido por 9 e 12 dividido por 2, qual que era o máximo divisor comum entre eles? O que deu comum, que está entre os dois números, que foi comum e que foi o máximo? O número 6. Então, na lista de divisores que você faz, entre 12 e 18, encontramos que 18 dividido por 6 dá uma conta exata que dá igual a 3. E 12 dividido por 6 dá uma conta exata que dá 2, certo? Ok? Então, a gente tem aqui o máximo divisor comum, que é o número 6, ok? Então, esse é um método de achar na lista de divisores assim, tá? Só que, no sétimo ano, eles utilizam mais essa segunda opção, que é a decomposição em fatores primos. Então, aqui entra a questão da fatoração, que é quando a gente eleva o número ao quadrado ou ao cubo. Você vai entender aqui agora. Por exemplo, fatoramos os números e multiplicamos os fatores comuns, que é o que acontece lá no final. Por exemplo, temos aqui 24 e 36. Aí você monta sempre a tabelinha assim com uma barrinha, certo? Nessa decomposição. Começando pelo número 2, tá bom? Porque o número 1 aqui a gente vai colocar? Poderia, mas a gente já saberia que ele ia repetir, porque 24 dividido por 1 seria 24. 36 dividido por 1 seria 36. Então, ficaria repetido, tá? Então, vamos já partir sempre para o número 2, ok? O 24, ele divide por 2? Sim. E o 36 também? Também. O 24 dividido por 2 dá 12. 36 dividido por 2 dá 18. Agora vamos lá. Eu usei o 2 uma vez. Sempre que você usar o número pela primeira vez, você
faz um círculo nele ou passa um tracinho embaixo assim para você marcar que você usou ele uma vez, ok? Isso é importante. Eu consigo fazer essa divisão desses dois números aqui novamente por 2? Sim, então vamos lá. 12 dividido por 2 vai ser 6, certo? 18 dividido por 2 vai ser 9. Peraí que minha tela aqui deu uma dividida, vai te atrapalhar. Peraí, deixa eu voltar pra cá. Isso aqui, pronto. Carol, usei o 2 de novo, eu marco ele. Você usou ele novamente para os dois números, marca de novo. Viu que você dividiu para os dois? Você dividiu tanto para esse, quanto para esse, tanto para esse, quanto para esse. Marca ele. Agora vamos lá. 6 e 9. Temos aqui. 6 divide para 2? Sim. Mas e o 9? O 9 não. O 9, se eu dividir para 2, vai ficar 4,5. Vai dar resto. Não pode. Tem que ser uma divisão exata. Então, eu vou usar novamente o 2. Só que agora eu não marco ele, Alice. Por quê? Porque eu estou dividindo só um dos números, não os dois. Tá? Então, isso é importante. Você não pode marcar. Você só pode marcar ele para você lembrar depois se você dividiu pelos dois números que está aqui. Ou se fosse 3 números e assim por diante. Então, eu vou dividir o 6 por 2. Vai dar 3. 9, não tem, vou só repetir. Porque eu não dividi ele não. Repeti ele. E agora? Consigo dividir esses números aqui por 2? Não. Vou dividir então por 3. Depois do 2 vem o 3. 3. 3 dividido por 3, eu vou ter 1. Certo? 9 dividido por 3, eu vou ter 3. Você viu que eu usei o 3 para dividir os dois números aqui? Sim, então eu preciso marcar ele, porque eu usei para dividir os dois números que estavam aqui, né? Dividir para o 3 e para o 9. Então, você marca ele. Agora, para finalizar aqui, eu vou usar o meu bastão aqui, tá difícil e tá te atrapalhando. Pera aí. Aqui. Para finalizar aqui, eu preciso dividir o 1. 1 divide para 3? Se você tem uma bala, você consegue dividir para 3 pessoas? Não. Então, mas eu consigo dividir o 3 para 3? Consigo. Então, aqui eu marco 3? Não marca. Por quê? Você só dividiu para 1. Você não dividiu para esse. Certo? Esse aqui não foi dividido. Mas esse você dividiu. 3 dividido para 3. Para finalizar aqui, vai ficar 1, certo? E 1. Encerrou. Acabou a fatoração. Decompôs os números, certo? Na verdade, não acabou a fatoração, só decompôs os números. Agora, Carol, por que você pediu para mim marcar esses números que foram divisíveis iguais, né, comuns entre eles? Por quê? Agora vai ficar assim, ó. Eu tenho o 2 vezes 2, que foi utilizado aqui comumente, em comum. Então, vai ficar assim no final. 2 vezes 2, certo? E tem o 3 que foi usado também comumente, em comum, né? Nessa continha aqui foi comum para esses números, né? Esse aqui foi comum para esses. Uma vez. Por que eu não vou usar esses aqui? Porque não foi comum, a divisão não foi comum. Por exemplo, quando eu estava aqui, eu dividi o 6 por 2, mas não dividi o 9 por 2. Quando eu estava aqui, eu não dividi o 1 por 3, que não tem como, mas eu dividi o 3. Por isso que eu não marquei, não foi comum, não foi uma divisão entre o comum para os dois números, certo? Só que tudo se complica quando tem assim, 2 vezes 2 vezes 3. Você sabe que 2 vezes 2 é 4, certo? Vamos seguir a ordem da multiplicação aqui, do começo para o fim. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Assim era mais fácil, Carol. Assim é mais simples.
Mas o que que eles querem? Eles querem um número, uma expressão fatorada. Então, você vai usar 2, que é a mesma coisa de se falar 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, certo? E você multiplica, pontinho, né, que é multiplicação, 3, que é a mesma coisa que o resultado 12, tá? Então, aqui vai aparecer dessas duas formas. Lembra que eu te falei, mas sempre usei o x para fazer vezes, só que agora utiliza-se mais o pontinho, porque o x às vezes vai ser uma letra de uma expressão que você vai ter que descobrir. Então, usa-se esse pontinho na multiplicação aqui. Não sei se você já estava usando, me perdi meio que na matéria. Então, é a mesma coisa se eu falar 2 ao quadrado vezes 3 igual a 12, do que eu falar 2 vezes 2 vezes 3, 12, tá? Então, essa aqui é a decomposição em fatores primos, né? A gente fez a decomposição, fatorou o número, chegou aqui nessa expressão. Então, a pergunta é, qual é o máximo divisor comum para 24 e 36? 12, tá? Eu acho esse modelo mais fácil do que a lista de divisores. Porque a lista de divisores, você tem que ficar fazendo a divisão, de forma que até encontrar o máximo divisor entre eles. Pode-se usar também as duas formas, tá bom? E tem um outro jeito também de se encontrar, que é o algoritmo de Euclides. Que aí depois eu te explico ele com mais calma, porque ele é um pouquinho mais difícil, só que ele é bem mais rápido de se utilizar. Esse máximo divisor comum, você vai usar muito em frações, né, Alice? Então, inclusive na porcentagem também, né, de questão de repartição e tal. Eu vou te colocar uns exercícios, vou te colocar outro vídeo do professor explicando também, que é muito bom para explicar, para reforçar. E se você quiser, a gente faz a videochamada e eu faço o exercício com você, te explicando como que faz esses dois jeitos aqui, tá? Bom, eu acho que, tomara que tenha dado para você ter entendido um pouquinho. Eu vou deixar os exercícios para você aqui abaixo, tá? Da explicação. Você faz, me manda. Que aí a gente já exercita também essa questão da fatoração, beleza? Mas antes de eu ir embora, eu vou querer fazer mais um aqui para você. Vamos fazer a fatoração do máximo divisor comum de 15 e 30, 15 e 60. É 60. Isso, vamos lá, que eu vou fazer com você, tá bom? Vou fazer aqui. Podemos fazer primeiro, na lista de divisores, de 15 e 60. Vamos lá. Vamos pensar nos divisores do número 15, certo? Os divisores de 15. 15 divide por 1? 15 divide por 1. 15 divide por 2? De modo exato? Não. Porque, né, não daria. Mas e por 3? Sim, de modo exato, sim. 15 dividido por 3 é 5. Ótimo. 15 dividido por 4? Exato? Não dá. 15 divide para 5? Sim, daria 3. 15 divide para 6? Exato, não. E para 7? Também não. Para 8? Também não. E para 9? Também não. 10, 15 divide para 10? De modo exato, não. E ficaria 1,5, né? Para 11, 12, 13, 14, 15. O próximo divisor é 15. Ok? 15 divide para 16, em seguida a gente sabe que já não tem mais essa possibilidade da divisão exata, né? Então, paramos aqui. O 60. 60 para 1? 60 para 2? Sim. 60 divide para 3? De forma igual? Sim. 60 divide para 4? Sim, cada um fica com 15. Divide para 5 exato? Não. Divide para 6? Sim. Para 7 exato? Não. Para 8? Para 8 até eu fiquei na dúvida. Espera que eu vou abrir minha calculadora aqui. Não. 60 para 8 também. 60 para 8 não dá exato. Para 9 também não. E para 10? Sim.
para 11, não, 12. Ah, para 12 eu acredito que sim, ó. 60 dividido para 12 vai ficar 5, dá exato. Para 13? Não. 14? Não. E para 15? Sim, também. Muito bom. Então, aqui eu tenho, ó, o máximo divisor comum aqui. O máximo que eu achei, certo? Não é o mínimo. Lembra que agora eu tô pensando no máximo que eu cheguei. O máximo que eu cheguei aqui foi até agora foi o 15, certo? Então vamos continuar. 60 dividido para 16 dá certo? Não, 60 para 16 não dá certo. 60 para 17 não, para 18. 60 para 18 seria? Mas a gente sabe que o 15 já não divide, então nós já chegamos ao 15 já. Nem precisa a gente ficar pensando no 60 muito. Já sabemos que o 15 parou por aqui. Então, o máximo divisor comum entre o 15 e o 60 é o número 15. Entenderam agora? Deu para dar uma entendida? Que é o máximo divisor comum entre eles foi o 15, tá? Porque os anteriores eram menores, então não são máximos, né? Então a gente parou no 15, tá? E se eu fazer, no caso aqui, entre o 15 e o 60, essa decomposição em fatores primos? Vamos tentar? Então vamos lá. 15 e o 60. Vamos fazer então aqui. Decomposição. Para achar na fatoração. 15 por 2? Não. Mas e por 60? 60 por 2 tem como? Tem. Usei o 2. Usei o 2 para 2, para os dois números para divisão? Não, só para 1. Então não marca nada. Não precisa fazer risquinho nele. Então eu sei que o 15 vai se repetir e aqui eu terei o 30. Aqui eu consigo novamente fazer 15 por 2? Não. Mas e o 30? Consigo por 2? Sim. Mas eu usei o 2 de novo, Carol. Não marca. Você só vai marcar se você conseguir fazer a divisão desses dois números para ele, ok? Eu terei o 15 e eu terei o 15. Eu consigo dividir eles para 3? Sim. Consigo? Consigo. Eu vou ter então aqui 5, 5. Eu consigo fazer a divisão agora para 4? Não, para 5? Sim. Eu terei 5 dividido para 5, que será 1. 5 dividido para 5, 1. Encerrei aqui. Algum desses aqui eu consegui multiplicar, dividir entre eles igualmente? Sim, o 3, que foi usado, né, para os dois, e o 5. Então, esses dois eu marco. Eu terei, então, aqui, ó, 3 vezes 5, 15, certo? No final da continha eu terei 3 vezes 5, que foram os que eu usei, o 3 e o 5. 3 vezes 5 igual a 15. Qual é o máximo divisor comum de 15 e 60? 15, que a gente descobriu anteriormente também. 15 também, viu? Que deu para descobrir das duas formas. E mas aqui você não precisa pensar, não coloquei aquele negócio. Não, porque você não elevou nenhum número. O 2 você usou duas vezes? Sim. Mas por quê? Você só dividiu esse daqui. 60, depois o 30. Entende? 15 você não pode dividir por 2. Não há divisão exata. Tá bom? Então eu vou deixar uns exercícios aqui abaixo para você fazer. Aí você vai conseguir fazer e vai treinar o máximo divisor comum. Beleza? Então é isso.